Bem-vindos à nossa aula live de hoje com o tema Como motivar a sua equipe em momentos de crise, em momentos delicados, em momentos que o mercado não está assim tão favorável. E eu quero começar esclarecendo o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre insisto, eu sempre repito, que é o quê? Por trás de todo e qualquer resultado tem gente. Seja esse resultado positivo, seja esse resultado negativo, sempre tem gente por trás daquilo que está acontecendo. Então é preciso investir na gestão de pessoas para que as pessoas trabalhem mais, para que as pessoas trabalhem mais e melhor e que trabalhem focadas no resultado. E aí a gente tem que entender, meu povo, que gente não é custo. Gestão de pessoas não é custo, treinamento não é custo, isso é investimento. Nós precisamos investir nas pessoas que fazem os resultados de fato acontecer, porque senão a gente vai ter um resultado proporcional do trabalho das pessoas ao nosso investimento, ao investimento que a gente faz no desenvolvimento dessas pessoas. E tem líder e tem empresa que não investe em treinamento e desenvolvimento porque fala assim, bobagem, eu não vou investir no meu profissional, eu vou investir no meu profissional e em pouco tempo esse profissional vai embora para a concorrência. Para que eu vou perder tempo investindo? Gente, pior do que você investir num profissional da tua equipe, e esse cara aí para concorrência, é você não investir e ficar com essa pessoa aí na tua empresa. Aí, cara, é treva total. Aí é tragédia. Então, não pensa na gestão de pessoas, no desenvolvimento da tua equipe como custo. Isso é investimento. E é um dos investimentos mais importantes que a gente precisa fazer, sabe por quê? Porque se eu quero resultado de excelência, eu preciso investir nas pessoas que fazem esse resultado acontecer. Porque vai refletir lá na ponta esse investimento que a gente faz nas pessoas, ainda mais em períodos de crise, ainda mais em períodos em que o mercado, não está aquela maravilha toda. Por que isso é indispensável? Porque gente preparada, profissional preparado, ele consegue te ajudar a virar o jogo. Ele consegue ir para cima com você e fazer o resultado acontecer. Agora, a gente precisa ser parceiro, né? Tem responsabilidade de dois lados. Agora, se por acaso você está aí se perguntando o seguinte, ok, é importante investir. Agora, como que eu vou investir nas pessoas se eu estou em crise? Como que eu vou investir nas pessoas se eu estou sem grana? Eu vou fazer o quê para a coisa funcionar? Vamos, galera, entender o seguinte, a motivação, ela vai muito além do que os aspectos financeiros. Nós temos outras necessidades que não a necessidade financeira. Ninguém trabalha única e exclusivamente pelo salário. Vamos pensar o seguinte, quando nós temos o nosso aspecto financeiro resolvido, quando a gente tem as nossas necessidades resolvidas, o que acontece? A gente parte para outras buscas, a gente vai buscar outras coisas, a gente vai buscar mais, porque nós somos assim, né? Nós temos outras necessidades que não só a necessidade financeira. Vamos lembrar daquela piramidezinha de Maslow, né? Escreve um ok aí para mim, um 10. Quem já viu, quem já estudou, quem já usou de alguma forma aquela pirâmide das necessidades de Maslow, que ela começa com as necessidades fisiológicas, aí sobe para a necessidade de segurança, aí sobe para as necessidades sociais, aí vai para a necessidade de estima, até que a gente chega na necessidade de autorrealização. Então, nós podemos considerar essa hierarquia de necessidade. Legal, o pessoal está colocando verdade, 10. Bem-vindo, pessoal. Oi, Leandro, muito bem-vindo aqui no Facebook. Então, nós precisamos considerar outras, assim como nós temos outras necessidades, os profissionais da nossa equipe também têm. Né? Então, nós precisamos considerar essa hierarquia e entender que não é só a questão financeira. Então, pensa o seguinte, além da questão financeira, além de salário, de bonificação, de participação nos lucros, se você está no momento de crise, se você está sem grana para investir financeiramente, que tipo de outro investimento você pode fazer na tua equipe? O que mais você pode proporcionar para a tua equipe para incentivar, para motivar? E considera, então, essa pirâmide, ok? Pensa nessa estrutura.
Um exemplo disso é um case muito legal da Volvo, né? Volvo é fabricante de veículos. Alguns anos atrás, a Volvo teve um desempenho incrível no mercado, deu um lucro muito legal e a Volvo distribuiu para todos os profissionais de todos os níveis um valor de aproximadamente R$ 30.000 de participação em PLR, que é um valor considerável, vamos combinar. E além desse valor de R$ 30.000 de PLR que foi distribuído, a Volvo deu um incremento no salário, a Volvo fez um reajuste no salário de todo mundo acima do valor da inflação daquele período, né? Aí você fala, pô, tá resolvido esse ano, a galera tá toda incentivada, motivada, vamos trabalhar, só que não, hashtag só que não. Sabe o que aconteceu logo depois desse episódio? Greve. A galera fez uma greve generalizada lá, por quê? Eles não estavam concordando com o número de sábados extras que eles estavam trabalhando, assim como eles não estavam concordando com a gestão que estava sendo feita dos terceirizados da empresa. Ou seja, não adiantou essa questão financeira. Por quê? Porque eles queriam mais. Eles queriam outro tipo de reconhecimento. Eles queriam outro tipo de incentivo. Então, aí fica claro para a gente que essa motivação, esse incentivo, ele precisa ultrapassar as questões financeiras. Porque quando a gente resolve a questão de grana, a gente quer outra coisa. E assim como nós queremos, os profissionais da nossa equipe também querem fazer isso, precisam disso. Agora, se dinheiro não é tudo, como que a gente faz para motivar, então? Né? Que tipo de incentivo a gente vai usar? Eu vou oferecer para vocês aqui hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje 7 estratégias. Dani, por que 7? É um número bom. É porque foram 7, os 7 que eu elenquei aqui. Mas você pode considerar como um número cabalístico, um número mágico, um número de resultados. Então, são 7 estratégias que você pode usar para motivar, para incentivar, para engajar a tua equipe em momentos delicados, em momentos difíceis, em momentos de crise. Então, fica comigo aqui até o final para a gente trabalhar com elas, ok? E antes de eu entrar na primeira, vamos dar uma nivelada aqui no entendimento de todo o grupo que está participando, aqui no Facebook e no Instagram, vamos dar uma nivelada nesse entendimento do que é a motivação, né? A gente fala muito em motivação, a gente precisa motivar as pessoas e tal, vamos entender que motivação, se a gente quebrar a palavra motivação, é um motivo para agir, é um motivo que nos leva à ação. E quando nós temos um motivo, nós temos energia, a gente consegue canalizar a energia para realizar aquilo que a gente pretende, para realizar aquele nosso propósito. E o mais importante, a motivação ela é individual. O motivo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu motivo para realizar, cada um tem o seu motivo para agir. Por isso que é tão importante a gente ter uma liderança que caminha próxima da equipe. Uma liderança que está ali junto, que está ali lado a lado, sabe? Ó, somos brother aí. A gente tem que ter essa liderança muito próxima para entender não só o que motiva a equipe, mas principalmente o que motiva cada um dos membros daquela equipe. Porque se o líder não tem esse entendimento, ele não vai conseguir oferecer incentivos que sejam ajustados à realidade e principalmente à expectativa daqueles profissionais da equipe, ok? Gente, dá um ok aí para mim se tá claro, se esse entendimento, se esse conceito a respeito de motivação tá ok para todo mundo, para a gente considerar essa toada, tá? Escreve um 10 aí para mim, Dani, tá ok? Estamos nivelados aqui. Deixa eu ver observações. Leandro aqui no Facebook está dizendo: trabalhamos um tempo como equipe para arrumação e conservação de estoque completamente bagunçado, flutuação de mercadoria. Motivamos as equipes, premiamos mensalmente numa curva de pontuação com cestas básicas, extras e jantar de churrascaria. Era simples, mas efetivo. Cara, Leandro, ó, super obrigada pela dica. Eu vou pegar essa dica aqui do Leandro e compartilhar com vocês, que eu conheço o Leandro, eu conheço a pessoa e o profissional Leandro, e a gente está falando aqui de uma pequena empresa. Às vezes a gente acredita que a questão da motivação, eu tenho, sabe, que ter dinheiro pra caramba, eu tenho que ter estrutura pra caramba, eu tenho que ser uma empresa mega, uau. Não. A gente está falando aqui de uma empresa extremamente enxuta, que funciona, que tem resultado. Sabe por quê? Gestão de pessoas e liderança não é coisa de empresa
grande. Gestão de pessoas e liderança efetiva é coisa de empresa que pensa grande, é coisa de líder, de gestor que pensa grande. A gente precisa pensar grande para ter resultado grande, senão a gente vai ficar na mediocridade o resto da vida. Leandro, show de bola, obrigada. Pessoal, já que entendemos aqui, nivelamos, né, o nosso conceito de motivação, vamos passar então para o primeiro ponto, né, para a primeira estratégia que a gente pode usar, que é relacionamento. E por que a gente vai começar com relacionamento? O relacionamento que o líder, que o gestor, ele estabelece com a equipe, ele é fundamental para gerar confiança na equipe. Se a equipe não confia no gestor, ela não acompanha esse líder. Na maioria das vezes, os profissionais, eles se demitem não da empresa, eles se demitem do líder que ele tem. Então, se nós como líderes, se nós não estabelecemos esse relacionamento de confiança com a nossa equipe, com o nosso time, a coisa não funciona, ok? Dani, eu acho que você perdeu o comecinho. Anota a sua dúvida para mim, que eu vou abrir no final para perguntas, tá bom? Só para a gente não perder o time e otimizar aqui e melhorar pra caramba um pouquinho de tempo que a gente tem, tá bom? Vai ser um prazer te responder. Anota pra mim que eu te respondo no final, tá? Mas de antemão, já obrigada pela pergunta. Um outro ponto é que se eu quero que essa equipe caminhe junto comigo, relacionamento, proximidade, eu só consigo receber aquilo que eu ofereço. Então, se eu não sou um líder próximo, não adianta, eu não vou conseguir aproximar essa equipe de mim. E outro ponto é para que ela tenha entendimento desse propósito, confie em você para conduzir a linha desse propósito para que a coisa aconteça, ok? Um outro ponto do relacionamento que é fundamental é a transparência desse relacionamento, né? Porque não adianta eu ter uma proximidade ou estabelecer relacionamento se eu não sou transparente nesse relacionamento. Porque mais que confiança, esse relacionamento também precisa gerar conexão, para que a gente esteja de fato juntos, para que a gente caminhe juntos. Porque é só assim que a gente vai mais longe, mais rápido e mais alto. Um outro ponto do relacionamento é a gente ser claro com relação ao que está acontecendo. Extremamente claro e objetivo com as nossas equipes no que está acontecendo. É claro que eu sei que nem todas as informações elas podem ser compartilhadas, porque existem dados e informações que são confidenciais, né? Ou que são confidenciais durante um momento, durante um período. A gente até vai poder falar, mas vai precisar de um tempo aí para a coisa ser melhor elaborada. E isso também precisa ser informado. Porque às vezes você fala, né, participa de uma reunião, compartilha, né? Isso já aconteceu muito comigo. Trabalhava como RHBP, que é um RH Business Partner, parceiro de negócio, com consultoria para a área comercial. Participava de muita reunião de comitê, de diretoria, em função de estratégia, né, para onde que a empresa estava caminhando, para onde que a gente precisava conduzir, caminhar junto com essas pessoas. E tinham informações que num determinado momento, ou de bate-pronto, eu não podia, né, eu não tinha como passar para a minha equipe. Então as pessoas me perguntavam, e isso e aquilo, como é que vai fazer? Eu falei, olha, esse assunto eu ainda não posso compartilhar, esse assunto ainda está sendo tratado de forma confidencial, porque tem ajustes que precisam ser feitos, mas assim que tudo tiver resolvido, assim que me derem esse ok, eu compartilho com vocês, porque é importante para que a gente tenha resultado. Então, até aquilo que não pode ser falado num determinado momento, precisa ser indicado, né? As pessoas precisam saber dessas informações. E informação aí é a nossa segunda estratégia dessa noite. Por quê? O profissional ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa saber pelo que ele está esperando, quais os caminhos que ele vai seguir a partir daí, porque senão ele fica perdido, né? Sabe aquela coisa a gente não sabe o que está acontecendo? Aí tem uns doidinhos na empresa que ficam assim, o que está acontecendo hoje? Qual foi a informação? O que vai acontecer amanhã? É para vir? Não é para vir? Está todo mundo perdido no meio desse caminho. E quando a gente está perdido, a gente também perde, inclusive o foco. Então, se você quer um profissional focado, uma equipe focada, compartilha o que está acontecendo. E aquilo que não for possível no momento, informa que aquilo ainda está sendo tratado de forma sigilosa, mas que vai ser compartilhado, tá? E compartilhe. E um outro ponto importante dessa questão do compartilhamento deixa
Deixa eu só aumentar esse ventilador aqui, que hoje está calor para caramba. Um outro ponto importante dessa questão do compartilhamento é que vai ajudar a pessoa a entender não só para onde ela está caminhando, mas o que ela precisa fazer, como que ela vai fazer, para onde que ela vai, em qual velocidade, e é o nosso papel na liderança indicar, tá bom? Esse caminho. E mais, ajudando a pessoa a entender que ela não está ali à toa. Se ela está ali é porque ela tem as competências dela. Então, isso reforça, inclusive, a confiança do profissional para dar continuidade ao trabalho dele, né? E quanto mais confiança a gente tem no nosso trabalho, mais a gente se envolve, mais a gente se engaja e muito mais a gente realiza, né? Essa segurança é fundamental para que haja motivação. O terceiro passo, a terceira estratégia da nossa noite, da nossa aula de hoje, é a comunicação. E comunicação aí eu vou dar uma linkada com o feedback. Na nossa última aula foi uma aula específica sobre feedback, como que a gente dá feedback que gera resultado, tá? Para quem perdeu essa aula, para quem quiser rever essa aula ou para quem quiser receber o material relacionado, as ferramentas que eu desenvolvi que vão ajudar vocês nesse momento do feedback, é só deixar o e-mail nos comentários, ok? Que eu envio o material para você e envio também a reprise dessa aula, tá bom? É só deixar o e-mail nos comentários que eu envio. Agora, quando a gente fala dessa questão da comunicação, de uma comunicação como estratégia para motivação em momentos de crise, do que eu estou falando? Da necessidade da gente estabelecer um plano de comunicação. E o que é esse plano de comunicação? O que nós precisamos comunicar, para quem nós precisamos comunicar, quando, como, considerando a importância da pessoa entender claramente aquilo que está sendo dito, para que ela possa distribuir aí nos canais da comunicação. E quando eu falo de quem, é sempre pensando em pessoa-chave, né? São os coordenadores, são os líderes, são as pessoas que vão ajudar a gente nessa toada aí, nesse momento complicado. Agora, envolvam também, meu povo, aquela liderança que é informal. E o que é uma liderança informal? É aquela pessoa que não tem um cargo de liderança, mas ela é extremamente admirada, ela é respeitada e as pessoas prestam atenção no que essa pessoa fala. Toda empresa tem um líder informal. Então, traz essa pessoa para perto de você, participa essa pessoa dessa rede de comunicação para que a gente tenha todo mundo sabendo de tudo ao mesmo tempo com a informação correta. Porque acontece muito aquilo que a gente chama da rádio peão, né? Tem os perdidos que não sabem o que está acontecendo, aí às vezes na boa intenção começam a achar que sabem o que está acontecendo, começam a compartilhar e vai desandando a maionese, né? Então busquem essas pessoas para perto, tenham essas pessoas próximas de vocês, essa liderança informal, para que a coisa flua, tá? Da melhor maneira possível. Um outro ponto também de comunicação que está muito relacionado com feedback é o retorno a respeito da performance dos profissionais. Por quê? Se a gente comunica, né, o que está acontecendo, o caminho que a gente vai seguir, o que precisa ser feito para a gente virar esse jogo, é importante também que a gente vá norteando esses profissionais no que diz respeito a, olha, você está indo bem, não está indo bem, ou o caminho que você está aqui, vamos dar uma reajustada nessa rota, vamos trazer para cá, ou melhora aqui o desempenho nesse ponto que é importante agora para esse momento. Esse direcionamento também, no que diz respeito ao desempenho, ao resultado, fazer revisão, de repente, de alguma atividade que está sendo realizada pontualmente para a virada desse jogo, também é muito importante. E a gente só consegue fazer isso sendo uma liderança próxima, né? Uma liderança que de fato compartilha a realidade com o time. A nossa quarta estratégia hoje para motivar na crise é trabalhar com metas. Gente, os números são extremamente importantes nesse momento de incentivar, de motivar no momento delicado de mercado, ok? E quando eu estou falando de números, situar para a equipe realmente
os resultados de um determinado período, os resultados que não foram alcançados, por que não foi alcançado, quanto que não foi alcançado, quais são as metas agora para a virada desse jogo, qual é a contribuição individual aí dos profissionais dessa equipe para a realização, para a concretização dessa meta da organização, porque quando eu sei o que eu preciso fazer, como, de que forma e quanto, quando eu consigo quantificar isso, está muito mais fácil para eu poder me apropriar e dizer, olha, sabe, essa questão do sentimento de pertencimento, de fazer parte, olha, eu estou no time, eu estou no barco, vamos remar junto. E eu sei quanto que eu tenho que remar, a velocidade que eu tenho que ir. Então, essa questão dos números, gente, ela é fundamental. Não basta dizer para a pessoa que não está bom, que ela precisa melhorar, o que cada um precisa melhorar, a gente precisa indicar o quanto, para que as pessoas possam medir, inclusive individualmente, se ela está indo bem, se ela está de fato naquele caminho. E para ela te pedir ajuda quando está sentindo que não está bem. Por quê? Porque você orientou. Essa orientação, gente, ela é fundamental. A equipe, ela é reflexo do líder que ela tem. Então, assim, seja exemplo, esteja junto, seja o primeiro na condução dos bons resultados. Entendendo também que é muito importante, uma coisa que eu sempre falo, repito e insisto, nenhuma carreira vai para frente, nenhuma empresa vai para frente se a gente não tiver meta, se a gente não tiver método e se a gente não tiver métrica. A gente não eleva os nossos números se a gente não sabe os números que a gente tem, porque, né, como disse a Alice lá, quando a gente não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Então vai andando cada um para um lado. Então, tenham esses números, compartilhem esses números, forneçam números para a equipe para ela saber exatamente para onde que ela está indo e quanto que ela tem que investir. Agora, cara, não vamos ficar enfeitando demais. Lembra que a gente está numa crise, a gente está fazendo gestão, inclusive, de crise. Sejamos simples na transmissão dessas informações, tá? E o que é simplicidade? Transparência, objetividade, falar a língua que todo mundo da empresa vai entender. Não adianta você ficar fazendo um gráfico mirabolante para mostrar resultado se você precisa da ajuda do pessoal operacional que não entende, que não consegue ler aquele gráfico. Então, leve essa informação de forma que todo mundo entenda. Nem que você tenha que fazer isso em momentos diferentes, mas se a gente não remar junto, a gente não sai dessa lama. E todo mundo precisa entender o que está acontecendo e os números que a gente precisa alcançar, tá bom? Pessoal, até aqui, ok. A gente está na metade aqui. Escreve um 10 aí para mim e dizer, Dani, tá legal, tô conseguindo entender. Pode continuar aí tocando. Lembrando que as perguntas, gente, serão respondidas no final, tá? Como a gente sempre faz. Então, anota a tua pergunta aí para mim, me envia para eu poder responder para você aqui ao vivo. Se por acaso você tiver assistido a reprise dessa aula, me envia também aí por e-mail, como você receber, para que eu te responda, tá bom? Pessoal aqui do Facebook, ok? Bem-vindos aí, pessoal que está entrando. A Fernanda entrou agora, a Larissa. Joia, aqui também para mim tá ok. Ok, pessoal. Vamos então para a nossa segunda estratégia dessa noite, que é recompensa. Lindo a gente incentivar essa turma a trabalhar com a gente. Agora, é preciso recompensar o esforço individual, recompensar o esforço da equipe, porque sabe por quê? Quer ver um profissional desmotivado é um cara que não se sente valorizado, é um cara que não se sente reconhecido. Assim, não reconhecer o trabalho de alguma maneira, cara, ele vai pensar o seguinte, para que eu estou me esforçando se eu não tenho reconhecimento? Ele vai pular do barco, ele vai te deixar na mão e ele vai fazer isso com razão, né? Não culpa ele se ele fizer isso não, porque está fazendo isso com razão. A gente precisa recompensar o time, a gente precisa recompensar quem contribui para o alcance dos resultados. Isso é fundamental para que a gente tenha esse apoio, para que a pessoa não se sinta injustiçada. Aí você pode estar pensando assim, tá, Dani, lindo isso na teoria, agora como que eu vou recompensar se eu estou na crise? Como que eu vou recompensar se eu estou sem grana? Né? É milagre? Vai cair do céu? Não. Lembra lá que eu falei no início, né? Ilustrei aí com a pirâmide de Maslow? Nem toda recompensa é financeira. Quando os nossos, vamos repetir, frisar isso.
Quando nossas necessidades financeiras estão satisfeitas, a gente quer mais, a gente quer reconhecimento social, a gente quer estima, a gente quer autorrealização, a gente quer afeto. Então, encontre dentro daquelas necessidades, né? Isso também eu vou compartilhar com vocês, tá? Deixa seu e-mail aí nos comentários para eu poder enviar para você. Então, busque dentro ali daquela questão das necessidades, o que você pode fazer para incentivar, né? Para contribuir para a motivação dos teus profissionais, da tua equipe. Lembrando que a motivação, ela é individual. Como que você pode pensar, né? Algumas rápidas estratégias aí de bonificação. Tá todo mundo trabalhando para um resultado futuro, tá todo mundo trabalhando para virar o jogo, né? Para que a gente tenha retorno financeiro lá na frente. Recompense lá na frente, combine isso com o seu time, elabore e compartilhe com eles essa bonificação futura. Quando o projeto for finalizado, quando a meta for alcançada, quando a gente tiver o lucro, quando a gente fechar o prejuízo, todo mundo vai ser recompensado. Agora, não basta falar, comprometa-se formalmente, para que as pessoas saibam disso de verdade. E se você está fazendo o seu dever de casa direitinho, se você é um líder engajador, eles confiam em você. E se eles confiam em você, não precisa um papel assinado, eles vão confiar na tua palavra. Agora, não deixa eles perderem a confiança. Ok? De fato, recompense essa equipe aí. Então, você pode pensar em bonificação futura, você pode pensar na realização de um evento de celebração do resultado, você pode pensar num almoço, sabe, para juntar a galera, aquele almoço de tamo junto, a gente está remando aí para sair todo mundo dessa lama juntos. Ah, Dani, mas se eu tô sem grana, cara, quando a gente pensa na recompensa individual, no montante disso, no volume, vai gerar um dispêndio de dinheiro e de energia que às vezes a gente não tem. Mas se eu reúno todo mundo para fazer um evento pontual, como por exemplo um almoço, nesse almoço você pode aproveitar para fazer reconhecimento público de quem está te ajudando mais a carregar esse piano. Você pode, além de fazer reconhecimento público, escutar a tua equipe, ouvir a tua equipe, para a tua equipe saber que aquilo que ela fala é importante. Anota isso, leva isso em consideração, discuta isso nas reuniões, leve isso para a pauta. Por quê? Às vezes a gente quer resolver crise sem escutar quem está ali no dia a dia. Às vezes quem está lá, ou melhor, às vezes não, na maioria das vezes quem está lá na ponta, atendendo um cliente, quem está no processo, quem está na fabricação, entende do riscado melhor que a gente que está no ar-condicionado. Eles sabem o que está acontecendo de verdade. E por conhecer o problema de perto, pode dar soluções extremamente simples, que a gente não pensa. Mas não é porque a gente não é competente, é porque eles estão na lida diária. Esse trabalho é extremamente importante. Então, escute a sua equipe, não só para que ela se sinta valorizada, mas para que você tenha outros insights aí. Né? Quando várias cabeças pensam juntas, a gente pensa mais, a gente pensa melhor e a gente resolve os problemas mais rápidos. Agora, essa escuta ela tem que ser genuína, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, nosso sexto passo, a nossa sexta estratégia para incentivo, para motivação da equipe em momentos de crise é treinamento. Aí eu tô até escutando alguns pensamentos, algumas perguntas que vocês estão fazendo daí, que é o seguinte: Daniela, que loucura é essa? Como é que eu vou investir em treinamento se eu tô sem dinheiro? Tô na crise, tô na caca e vou ter que desembolsar dinheiro para treinamento? Esse custo com treinamento? Primeira coisa, treinamento não é custo, é investimento. Pensa nisso sempre, lembre-se disso sempre. E outra coisa, sabe como é que você vai investir em treinamento sem dinheiro? Usando o capital intelectual que você tem dentro da sua empresa. Os profissionais que estão dentro da sua empresa não estão lá à toa. E eu tenho certeza que quando o barco começou a balançar diferente, você falou, meu Deus do céu, esse troço vai afundar. Você pensou assim, não vai afundar não, porque graças a Deus eu tenho essa pessoa aqui no meu barco. E você só pensou nessa pessoa aí, que você está lembrando dela agora,
porque ela é competente, porque ela performa direito, porque ela entrega resultado. E se ela entrega resultado, ela tem condição de te ajudar a virar esse jogo. E se essa pessoa pode te ajudar a virar esse jogo, com certeza ela também pode ajudar a sua equipe a virar esse jogo. Então, você vai investir em treinamento, elegendo essa pessoa competente para ser um líder de treinamento, para ser um palestrante, para ser um instrutor, para ser um monitor da sua equipe, para ajudar a tua equipe a performar. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso compartilhando informações que são relevantes para o momento, que são importantes para vocês poderem mudar essa realidade que vocês estão vivendo. Essa pessoa vai poder fazer construção, elaboração, vai ajudar a construir conhecimento dentro da sua organização de forma colaborativa. Ela vai colaborar para que as pessoas tenham novos insights, descubram novas formas de fazer mais e melhor. E sabe o que é isso? No mercado, como é que a gente chama? A gente chama de treinamento interno, usando capital intelectual. Gente, isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você está investindo em treinamento, usando o capital que você já tem sem colocar a mão no bolso, você está valorizando a tua equipe, dando treinamento para ela, e ela está enxergando isso porque sabe que a realidade que está passando não é fácil. Você vai, ao mesmo tempo, reconhecer esse profissional que é excelente. Porque ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, gente, ajudar é a coisa mais linda que a gente pode fazer, porque só tem condição de ajudar quem tem algo bom para poder oferecer. Então, reconheçam isso, valorizem isso, ensinem as pessoas a valorizar isso, ok? Uma outra forma que você pode investir é o seguinte: se vocês forem lá no meu canal no YouTube, o que tem de videoaula como essa aqui à disposição de vocês, que vocês podem usar para reunião, para treinamento, para encontros, para conversa, para debate. Sabe quanto que vocês vão pagar por isso? Nada. Né? Então usem esses cursos, essas videoaulas, esses treinamentos rápidos que estão lá no meu canal no YouTube. Uma outra forma que vocês podem investir sem colocar a mão no bolso, se vocês entrarem no meu site em cursos online, dentro dos cursos online que eu ofereço para o mercado, que eu ofereço para vocês, tem uma série de cursos que são gratuitos. Você pode fazer, a tua equipe pode fazer, tem certificado e não é cobrado nada de vocês. Agora usem. A única coisa que vocês não podem fazer é usar desculpa para dizer que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem solução. Gente, só não tem solução para a morte, para o resto tem, desde que a gente queira, desde que a gente tenha essa atitude para fazer essa virada. Sabe por quê? Eu posso querer que vocês melhorem, os sócios de vocês podem querer que vocês melhorem, os familiares de vocês, os líderes de vocês. Agora, se você não quiser melhorar, é Deus descendo aqui fazendo milagre, porque eu só dou diquinha, ensinamento é divino, agora tem que querer para que a coisa aconteça, ok? Bom, e a nossa sétima e última estratégia de hoje, gente, é o exemplo. E pelo menos para mim é o que de mais importante a gente tem, sabe por quê? Como eu falei no início aí, a equipe, ela é reflexo da liderança que ela tem. Então, nós líderes precisamos ser exemplo daquilo que a gente quer que aconteça. A gente tem que ser o primeiro a buscar incentivo para a gente estar motivado, a gente tem que ser o primeiro a ter propósito, a gente tem que ser engajador, a gente tem que ser inspirador. E nós precisamos ser pessoas maravilhosas, porque a gente só consegue ser um bom líder quando nós somos uma pessoa boa. Então, seja uma pessoa boa. E o que é ser uma pessoa boa dentro das organizações? É ser pessoa, é ser gente, é humanizar essas relações. Não é ficar cuti-cuti do coração, não. É CNPJ, a gente tem meta, tem resultado. Agora, não sacrifique pessoas, não sacrifique valores, não sacrifique ética. Seja exemplo para a tua equipe, para que não só a gente consiga resultados, mas para que a gente consiga resultados de uma forma que a gente deixe um legado maravilhoso lá atrás. Porque é isso que a gente vai deixar aqui nessa vida, o nosso legado. Então, que a gente seja, de fato, o exemplo daquilo que a gente quer que aconteça, que nós sejamos coerentes, que a gente tenha coerência entre a nossa fala e os nossos atos, ok? A gente precisa ser coerente com a gente, para a gente ser coerente com a organização, para que a gente seja coerente com os nossos clientes, para que a gente seja coerente com a nossa equipe. E, pessoal, antes de entrar aqui nas perguntas, eu tenho um presente para vocês dessa aula de hoje, que é o seguinte. Eu fiz um pequeno guia
né, de dicas práticas, de boas práticas, considerando o que empresas que passaram por momentos de crise e venceram a crise fizeram para motivar os profissionais nesses momentos delicados. Então, são dicas práticas e insights que vocês podem usar nas equipes de vocês, que vocês podem usar na empresa de vocês. Ou ela tem um custo muito baixo, ou ela não tem um custo, mas eu garanto que vai ajudar vocês terem ideia de falei, caramba, era isso aqui que eu precisava, para já amanhã conseguir aplicar, tá bom? E ter resultado. E o preço que eu vou cobrar é o seguinte, é você voltar e me contar desse resultado, porque eu acho que o melhor do meu trabalho é saber que vocês estão tendo resultado com esse conteúdo, que é compartilhado não só aqui semanalmente, mas em outras redes aí no site, em YouTube, né, Facebook, Instagram, enfim, tá bom? Como que eu vou fazer para te enviar isso, tá? Para você receber esse guia com essas dicas práticas, boas práticas que vocês podem usar, customizar e usar na empresa de vocês, deixa para mim teu e-mail nos comentários, tá bom? Eu só tenho condição de enviar isso para você por e-mail. Junto com esse guia vai a pirâmide das necessidades também, para inspirar vocês a pensar em outras alternativas de incentivo que não só financeira, considerando o conhecimento que vocês têm da equipe de vocês, ok? Só deixa para mim o e-mail nos comentários para eu enviar. No mais, meu povo lindo, as perguntas de vocês. Dani, quando o líder é ignorante demais com os funcionários, o que você acha? Dani, a primeira coisa é entender o que é ignorante, porque às vezes ele tem um padrão de comportamento que ele aprendeu na família, na sociedade, e isso para ele é o normal. E mais que isso, é um padrão de comportamento que ele aprendeu com líderes que ele teve no passado. Porque a gente segue muito exemplo, né? Eu sempre falo que a equipe ela é reflexo do líder. Então, se eu me desenvolvo profissionalmente com um líder que é, sabe, linha dura, e eu vejo esse cara lá na liderança, eu falei, não, líder tem que ser assim. Então, eu vou repetir esse exemplo, porque se deu certo para ele está me liderando, vai dar certo para mim. Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é ignorante. Um outro ponto é, se a empresa tem uma estrutura de RH, pedir apoio para o RH, né? Para que juntos a gente consiga conversar com esse líder, explicar para ele como a equipe se sente e ir trabalhando, né? Às vezes um trabalho de coaching, de mentor, um trabalho de orientação, feito até pelo próprio RH ou pelo líder do líder. Né? Agora, se esse líder, embora ele seja ignorante, lembrando que a gente tem que ter uma definição aí ajustada disso, mas ele sabe ouvir, propor um bate-papo com a equipe, ou de repente a equipe ter um porta-voz, ou seja, isso vai ser resolvido no relacionamento, isso vai ser resolvido com diálogo. Agora, tem situações que a própria empresa orienta esse padrão de comportamento, né? Só que a empresa precisa se certificar de que não está funcionando. E agora, como que eu sei que isso não está funcionando? Pelos resultados. Porque se o líder é ignorante, se as pessoas questionam a forma, né, como ele atua, mas os resultados estão lá em cima, é muito difícil a empresa querer fazer algum tipo de intervenção, né? Ela vai acabar compactuando com isso, porque ainda tem gente que pensa o seguinte, em time que está ganhando não se mexe. Agora, em time que está ganhando a gente pode mexer para ganhar mais. Então a gente precisa entender a relação da equipe com esse líder, da empresa com esse líder, o quanto que esse líder está aberto para receber esse tipo de orientação, tá? Mas eu sempre sou a favor da comunicação, do feedback, desse relacionamento, dessa proximidade. Agora, você não precisa chegar com os dois pés na porta e dizer, pô, líder, tá tudo errado, não sei o quê. Não, ele não tá ali à toa, né? Ele tem o mérito dele. Agora, ele pode melhorar, assim como todos nós podemos melhorar, somos falhos. A gente vai estar aprendendo até o resto da nossa vida, tá bom? O Bruno colocou aqui, meu último emprego é fazer reuniões semanais para alinhamento. Ouvir os meus liderados, discutirmos sobre um tema novo a cada reunião e premiava de forma lúdica o destaque da semana. Bruno, eu tenho certeza que isso te ajudava... ele já mesmo colocou, falou, isso me ajudou muito na condução e conquista da equipe. É relacionamento, né? Pensa na tua equipe como amigos, né? A gente não fica amigo da noite para o dia, a gente vai se relacionando, a gente vai conhecendo, a gente vai ajudando, a gente vai sendo ajudado e a gente vai entendendo que a gente tem um propósito único. Por mais diferentes que sejamos, por mais que a gente se motive
por questões diferentes, a gente está unido ali por um propósito. Então, o grande elo que precisa ser sempre lembrado e enfatizado é por que a gente está junto, né? Isso faz toda a diferença. Como criar métrica num serviço de saúde? A questão, gente, foi o seguinte: como que eu crio métrica para serviço de saúde? Eu vou usar essa pergunta e dar uma generalizada, porque métrica a gente precisa considerar o seguinte: quais os números, quais os dados, quais as informações, quais as demandas de clientes, quais as expectativas dos clientes são importantes para o meu negócio. Então, vamos pensar em métrica considerando aquela informação, aquele dado, aquele número que é relevante para o nosso negócio. E eu gosto sempre de pensar métrica considerando o que é importante para cliente, porque independente do segmento que a gente atua, a gente trabalha para um cara chamado cliente. Esse cliente pode ser interno, que são as áreas para quem a gente trabalha, né? Porque a gente vai colaborando com as áreas que atuam diretamente ligados aos clientes, e esses clientes são os clientes externos. Então, considere métricas que são importantes, relevantes para o resultado final, que são... e tenha isso como métrica. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, até uma ferramenta que eu uso nos cursos que estão, nos cursos online, nos cursos presenciais. Gente, para quem não conhece, o site é www.danielaaugusta.com.br. Às vezes eu falo aqui, mas não deixo a referência para vocês. Que eu vou aportuguesar, tá? É KPI. Essa é uma ferramenta para definição de métricas para o negócio, que ela é trabalhada de uma forma que eu particularmente adoro, que é compartilhada. E ela não é compartilhada somente com uma área, ela é compartilhada com toda a organização. Então, toda a organização pensa nessas métricas que são importantes e nós vamos compartilhando aquelas métricas que são comuns para que todos nós possamos trabalhar juntos para o resultado final da organização. E dessa forma a gente tem um entendimento do que aquilo que eu faço, como que impacta positivo ou negativamente internamente, como que eu posso melhorar nesse conceito do junto, tá? Dessa colaboração. Então, sempre pense em métricas que são relevantes para que o seu resultado aconteça, para que você faça o seu resultado acontecer. Quais os números são relevantes? E se você tiver dúvida, pensa naquilo que é relevante para o teu cliente, tá bom? Seja o teu cliente interno, seja o teu cliente externo. Se você quiser, deixa um e-mail aí para mim, que eu mando esse material para você também, mando para todo mundo, né, na verdade, com uma explicação da utilização desses KPIs, tá? Desse KPI, que é a sigla. Aí eu já mando um conceito, o que é, como é que surgiu, como é que vocês podem usar, pensando a customização para o negócio de vocês, tá bom? A Larissa Roche, bem-vinda, Larissa. Larissa está perguntando o seguinte: Dani, e quando você tem uma equipe que não dá muita importância ao que o líder fala? Quando o líder é bom, escuta, é paciente, faz tudo por todos, mas a equipe não ajuda, parecendo que não se importa muito. Larissa, eu vou falar de um achismo de uma primeira impressão, me pautando em experiências anteriores muito semelhantes desse caso que você está me falando. É o seguinte: o líder não tem o respeito dessa equipe. E ele não tem o respeito dessa equipe justamente por isso que você está falando aqui. Ele é bonzinho, ele escuta, ele é paciente, ele é tipo do coração, tá? E o respeito? O que traz respeito para uma liderança? Resultado. Quais são os resultados desse líder? Qual é a experiência desse líder em resultado? Né? Eu sempre brinco aqui, contra números não há argumentos. Então, se esse líder ele tem um resultado, ele tem condição de virar para a equipe, ó, esse caminho que está indo aqui não é bom. Não é bom por isso, por isso, por isso. Por quê? Às vezes a inexperiência na liderança faz a gente ser bonzinho demais. E ser bonzinho não é sinônimo de ser bom. Nós temos que ser bons líderes. Nós não temos que ser líderes bonzinhos. Porque quem é bom é respeitado. Quem é bonzinho, ó, o povo monta em cima. Porque a gente faz tudo, todo tempo para todo mundo. A gente é legal para todo mundo. A gente é simpático pra caramba. A gente é ótimo para sair para tomar uma cerveja. A gente é ótimo para sair para bater papo no almoço. Mas a gente vai perdendo o respeito.
Então é importante orientar esse líder nesse sentido. Às vezes ele é inexperiente na liderança, às vezes é o primeiro cargo de liderança, então a gente precisa se preparar para isso. E a equipe precisa entender uma coisa, isso eu aprendi com a minha sogra, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: não também é resposta. As pessoas precisam aprender a dizer não. Porque a gente é meio criança, assim, a gente fala não para a criança, mas por quê? Mas deixa. Aí a gente faz tanta pirraça que a gente vai cedendo. E a gente não pode ceder. O líder vai ceder quando aquela solicitação da equipe não for impactar no resultado. Não for fazer um desvio, não for deixar mais caro, não for piorar a qualidade, não vai deixar a coisa mais demorada. A gente sempre tem que prezar, não é nem só pela qualidade. Qualidade é nossa obrigação, excelência é escolha. A gente tem que prezar pela excelência. E se eu quero uma equipe que tenha resultados excelentes, eu preciso orientar essa equipe na realização de resultados excelentes, para que ela tenha uma performance excelente, mesmo que às vezes eu tenha que dizer não. E todo não, quando ele é justificado, ele é bem aceito. Não por isso, por isso, por isso. Neste momento, não por isso, por isso, por isso. Né? A gente volta lá na questão do relacionamento, da comunicação. Então é importante orientar esse líder para que ele seja um bom líder, não para que ele seja um líder bonzinho, tá bom? A Tatiane tá, Dani, e quando o colaborador já recebeu diversos feedbacks, fala que vai melhorar, melhora por um tempo, mas volta a fazer corpo mole, mas o gerente é político e não aceita desligar o colaborador. Eu ouvi uma vez de um profissional que ouviu isso do líder dele, numa situação exatamente como essa, e eu adoro essa frase. Ele diz o seguinte: líder que aceita resultado medíocre é tão medíocre quanto o colaborador. Sabe por quê? Vamos pensar na humanização da coisa. Você contratou, você orientou, você treinou, você desenvolveu, você deu feedback, você deu retorno, você orientou de novo. A pessoa sabe o que ela precisa fazer, como que ela precisa fazer, quais os resultados ela precisa alcançar e não está alcançando. Você fala uma, duas, três, amor, chega uma hora que, como eu falei, não é coração, é CNPJ. Você não está demitindo a pessoa porque você não gosta dela. Você está demitindo um profissional que não se compromete com os resultados que ele precisa alcançar e que ele disse que iria alcançar, se esforçar para alcançar quando ele foi contratado. Então, existe um acordo. Quando a gente contrata um profissional, a gente está fazendo um acordo. Ele está se colocando à disposição para ajudar a gente a alcançar o resultado. E a gente está bonificando essa pessoa pelo trabalho que ela tá ajudando a gente a fazer. Se em algum momento esse acordo é descumprido por uma dessas questões que eu te falei, não tem outro jeito, é ruptura, né? Eu acho que vale uma conversa assim, cara, a situação é a seguinte: dá esse último feedback, né? Nós já te ajudamos, te orientamos, fizemos tudo por você. Agora me ajuda para eu poder te ajudar. Tá acontecendo alguma coisa? Porque às vezes esse cara tá com um problema particular e a gente não sabe. Né? A gente não sabe as batalhas que as pessoas enfrentam. E não dá pra gente desligar a chave. Sei lá, tá com a mãe doente, tá com a esposa doente, tá com o filho doente, ele tá doente, não quer abrir isso para a organização. Então é preciso entender. Agora, se nessa investigação você entende que de fato ele não quer, não adianta querer para ele, porque não vai funcionar. A gente pode fazer tudo pelas pessoas, menos querer para ela. Então, se ele não quer mudar, é uma escolha dele. Assim como é a nossa escolha querer buscar um outro profissional que possa ajudar a gente a alcançar os resultados, tá bom? A Dani está colocando aqui, e quando tem todo o esforço, mas o resultado não vem. Dani, às vezes o resultado não vem, não é porque a gente está trabalhando pouco, é porque a gente está trabalhando errado. Nós precisamos hoje ter processos inteligentes e formas inteligentes de trabalhar, uma atitude inteligente. O que é uma atitude inteligente? É uma atitude condizente com aquilo que o meu cliente espera. E mais, para surpreender o meu cliente. Qual é o meu comportamento? Porque quando eu estou buscando entregar o resultado de forma genuína, o meu comportamento, a minha atitude, o meu envolvimento, a minha garra é outra. O que faz o meu resultado ser muito melhor. Agora, eu preciso ter processos que acompanhem. E processo é tudo aquilo que faz a empresa andar, né? Andar com a vida. É processo de gestão, de pagamento, de entrega, de atendimento, enfim, todos esses processos. E esses processos precisam ser inteligentes. E nesse mercado hoje que a gente vive, que não prioriza mais produto, preço ou serviço, mas fundamentalmente prioriza a experiência que nós temos como empresa, porque não adianta um produto incrível, um preço legal, se o atendimento é uma porcaria,
né? Se a minha experiência não é legal. Então, isso tudo tem que estar amarradinho. Eu preciso ter um propósito maior do que o lucro, eu preciso ter pessoas engajadas, eu tenho que ter processos inteligentes. E processo inteligente é o que dá disponibilidade para a gente fazer negócio com o cliente, para o cliente fazer com a gente. É o que dá agilidade no nosso relacionamento de negócio com o cliente. É o que permite a gente trabalhar de forma estratégica, sabe? É o que dá conveniência, agilidade e comodidade para o nosso cliente. Então, pensa nisso, porque se você não está alcançando os resultados, alguma coisa está errada. Você vai poder trabalhar pra caramba se você tiver trabalhando da forma errada, você não vai conseguir alcançar resultado. Então, faz uma pesquisa de mercado na tua área, o que grandes empresas, o que grandes players que estão alcançando o resultado estão fazendo. E não fique assim, eu não vou olhar essa empresa porque é uma empresa grande muito diferente da minha. Não, busque resultados em empresas que tenham, pode não ter o mesmo segmento que o seu, mas é semelhante, atende o mesmo tipo de cliente, porque é no novo que a gente tem insights para poder inovar e surpreender o nosso cliente, tá bom? Então, vou encerrar com vocês. Antes de encerrar, lembrando que para você rever a aula sobre feedback, receber o material daquela aula e receber o guia com as boas práticas que empresas que venceram a crise fizeram para motivar os profissionais nesse período, deixa para mim o e-mail, teu e-mail, seu melhor e-mail nos comentários, que eu envio esse material para você, tá bom? Envio tudo isso para você. Você entra aí na lista VIP. No mais, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, pela gentileza de vocês, pela disponibilidade de vocês. E eu quero também mais uma vez parabenizá-los por dedicar essa hora do dia em serem líderes melhores, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo, de poder contribuir aí com a liderança de vocês, com a gestão de vocês, indiretamente com a equipe de vocês e com os resultados, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima quinta-feira e muito obrigada pela companhia.